Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à discussão das tretas que movimentam a cultura brasileira contemporânea. E a treta da vez diz respeito ao Big Brother Brasil, que está na sua edição 22 na Rede Globo de TV. Na madrugada do último dia 6 de fevereiro, em uma conversa com sua colega Gessilane, que é bióloga, o ator, comediante e empresário Thiago Abravanel, que participa da casa neste ano, ouviu dela uma referência ao financiamento estudantil. Disse, o que é isso? Ela disse, é o FIES, nunca ouviu falar? Thiago Abravanel respondeu, sim, eu já ouvi falar, mas você poderia me falar mais um pouco a respeito? Bastou isso, naturalmente, para que, sobretudo nas redes sociais, muitas pessoas passassem a comentar o fato de que o neto de Silvio Santos, o Thiago Abravanel, que é ator, que é empresário, que é jovem, não conhece o FIES, o financiamento que o governo criou em 1999, portanto há mais de 20 anos, para financiar os estudos de estudantes em escolas privadas. Acontece que esse cancelamento e essas críticas não me parecem justos. De fato, é estranho que alguém relativamente jovem não tenha ouvido falar de um programa que está muitas vezes na mídia. É estranho, mas não chega a ser uma indelicadeza, não chega a ser uma falta de ética. Thiago Abravanel não sabia o que era o FIES e perguntou a Gessi se ela poderia explicar melhor do que é que se tratava. Eu acredito que o que aí nós temos de mais interessante não é tanto o desconhecimento do ator, empresário e comediante a respeito desse programa do governo federal feito para alunos de baixa renda. Acredito que o que nós tenhamos aí é uma interessante ilustração, um exemplo muito claro das chamadas bolhas sociais. Todos nós vivemos em bolhas. Nós nascemos em uma bolha, passamos boa parte da vida em outras bolhas. Até aí tudo bem. O problema acontece quando nós não conseguimos pelo menos enxergar além da bolha. E como é que alguém consegue ir além da bolha? Os estudantes, inclusive esses que procuram o FIES, sabem muito bem. Eles conseguem fazer isso e nós conseguimos fazer isso indo além da nossa bolha ou enxergando através da nossa bolha por meio dessa palavra tão usada, por exemplo, na redação, na produção textual, mas também na interpretação de textos e na vida cotidiana, que é o repertório. O conjunto de tudo que eu sei, das informações que eu obtive ao longo da minha vida, ao longo da minha formação. Os especialistas costumam dividir o repertório em duas categorias. Há o repertório básico, que, por exemplo, é aquele que nos diz que existe um programa de financiamento estudantil, e o repertório específico, que é dos médicos, dos engenheiros, das cozinheiras, dos eletricistas, das esteticistas e assim por diante. Naturalmente, para conseguir manter uma boa conversação, assim como para fazer um bom texto no Enem ou no vestibular, eu precisaria de repertório básico, já que o específico é adquirido na formação técnica. Como é que eu poderia adquirir repertório específico e assim manter uma conversação em níveis minimamente aceitáveis? Uma das melhores maneiras é o noticiário. Quando, por exemplo, eu leio a notícia de que um imigrante do Congo que vivia e trabalhava no Rio de Janeiro foi espancado num quiosque lá da Barra da Tijuca, uma praia de classe média e de classe alta, porque foi cobrar salários atrasados. Como garçom, quando nós lemos uma notícia como essa e procuramos saber qual é a situação dos imigrantes no Brasil, por que é que o Congo tem mandado tanta gente para outros lugares do mundo, inclusive para o Brasil? Como é que vivem esses imigrantes aqui no país? Como é que eles trabalham? Qual é a sua cultura? Quando nós nos interessamos em ir além do noticiário que está diante dos olhos, nós vamos adquirir repertório. Vamos fazer que, a partir da notícia, venham a história, venha a geografia, a economia e tantas outras áreas interessantes. E venham de uma forma orgânica, natural. Portanto, o noticiário poderia ser dito a porta de entrada para que nós tenhamos mais repertório, desde que nós, ao ler notícias, tenhamos curiosidade. A curiosidade pode ser entendida como algo que vai além de um sentimento. Às vezes ela é, por certo, um sentimento. Nós temos uma súbita curiosidade a respeito de alguém, a respeito de algo. Mas ela é também, digamos, uma filosofia de vida, uma visão de mundo. É a visão de mundo que se opõe ao que eu chamo de tédio da informação. Tédio da informação é quando eu não sei as coisas, não quero saber e tenho raiva de quem sabe, como dizia aquela expressão antiga. O contrário do tédio é a curiosidade. Aquilo que nos leva a perceber que nós podemos saber mais, que há mais coisas a serem descobertas do que nós supunhamos até então. Foi isso que se deu naquele diálogo. Thiago Abravanel, vivendo numa bolha, moço rico de uma família que permitiu que ele estudasse na Universidade do AMB, que provavelmente nunca passou na vida nenhuma espécie de dificuldade, não sabia o que era o FIES. É estranho, mas mais estranho seria se ele fingisse saber aquilo que não sabe.
Muita gente faz isso. Isso é desonestidade intelectual. Mais estranho ainda seria ele deixar passar a oportunidade de aprender fingindo que não tem a curiosidade que de fato tem. E muito humilde me parece a atitude de quem diz: eu já ouvi falar, mas você poderia me explicar mais o que é o FIES? Essa é a atitude que motiva aquilo que é o aprendizado. Essa é a atitude por trás de todas as pessoas que crescem. Nesse sentido, o neto de Silvio Santos pode até causar certo estranhamento por não saber em 2022 o que é o FIES, criado em 1999. Mas não merece definitivamente ser repudiado nem cancelado. É com curiosidade, sobretudo com humildade de perguntar, que nós nos tornamos versões melhores de nós mesmos.